Depois da tempestade, veio o recomeço. Com as águas do dilúvio baixando, Noé, sua família e todos os animais saíram da arca para um mundo lavado e renovado. Ali, Deus estabeleceu uma aliança, um pacto de que nunca mais destruiria a terra com água, e selou essa promessa com o arco-íris no céu. Ele abençoou Noé e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Essa ordem não era apenas um comando, mas uma bênção que daria início a um novo capítulo na história da humanidade. A partir desses 3 homens e suas esposas, todas as nações que conhecemos hoje seriam formadas. Este é o ponto de partida para a chamada Tabela das Nações, um registro fascinante que não apenas mapeia a genealogia, mas também revela a mão soberana de Deus guiando os rumos da história humana, desde a arca até os confins do mundo. O capítulo 10 do livro de Gênesis é conhecido como a Tabela das Nações. É um dos documentos genealógicos mais extraordinários da antiguidade. Ele detalha como os descendentes de Sem, Cam e Jafé se espalharam pelo mundo, formando diferentes povos, línguas e culturas. Vamos começar com Jafé, o filho mais velho de Noé. Seus descendentes se moveram principalmente para o norte e o oeste, povoando as regiões que hoje conhecemos como Europa e partes da Ásia. Nações como os gregos, os medos e outros povos indo-europeus são tradicionalmente associados à sua linhagem. Eles se tornaram conhecidos como povos marítimos, exploradores que se espalharam pelas ilhas e costas do Mediterrâneo. A bênção de Deus sobre Jafé foi de expansão, e a história confirma esse movimento geográfico impressionante. Sua descendência cumpriu a ordem de se multiplicar e encher a terra, desbravando novos territórios e estabelecendo as bases para muitas das civilizações ocidentais. Cada nome listado na Bíblia representa o início de um povo, uma tribo, uma nação, mostrando como, de uma única família, surgiram as raízes de um vasto mosaico cultural. Agora, vamos falar sobre Cam, o segundo filho de Noé. A história de Cam é complexa e muitas vezes mal interpretada. Após um incidente em que ele desonrou seu pai, uma maldição foi pronunciada não sobre Cam, mas sobre seu filho, Canaã. É crucial entender isso. Os descendentes de Cam se estabeleceram principalmente no sul, povoando a África e partes da Península Arábica. De seus filhos, surgiram reinos poderosos e influentes, como o Egito, a Etiópia e os cananeus, que habitavam a terra que mais tarde seria prometida a Abraão. A descendência de Cam formou civilizações notáveis, com avanços incríveis em arquitetura, ciência e governo. Pense nas pirâmides do Egito ou no reino de Cush. Esses são legados dos filhos de Cam. A Bíblia não associa a descendência de Cam a uma inferioridade. Pelo contrário, mostra como eles também foram fundamentais na formação do mundo antigo. A dispersão de seus povos pelo continente africano e pelo Oriente Próximo demonstra mais uma vez o cumprimento da ordem divina de encher a terra, estabelecendo culturas ricas e duradouras que moldaram profundamente a história. Finalmente, chegamos a Sem, o filho de Noé, cuja linhagem tem um significado espiritual central nas Escrituras. A bênção de Noé sobre Sem foi especial. Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem. Isso indicava que uma relação única com Deus seria mantida através de sua descendência. Os semitas, como ficaram conhecidos, se estabeleceram predominantemente no Oriente Médio. Dessa linhagem vieram os assírios, os arameus e o mais importante para a história da redenção, os hebreus. É através da linhagem de Sem que Deus chamaria Abraão, o pai da fé, de cuja semente viria a nação de Israel e, por fim, o Messias, Jesus Cristo. A genealogia de Sem é o fio de ouro que percorre o Antigo Testamento, traçando a linhagem da promessa. Enquanto Jafé se expandiu geograficamente e Cam construiu grandes impérios, a grande herança de Sem foi espiritual. Sua descendência foi escolhida para ser o canal através do qual Deus revelaria seu plano de salvação para toda a humanidade, cumprindo a promessa feita no Éden de que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. A história da Torre de Babel, logo após a Tabela das Nações, é um momento crucial.
A humanidade, em vez de se espalhar e encher a terra como Deus ordenou, concentrou-se em um só lugar. Unidos por uma única língua, decidiram construir uma torre que alcançasse os céus. Um monumento ao seu próprio poder e orgulho, para que não fossem espalhados. Era um ato de rebelião direta contra o plano de Deus. A resposta divina não foi de ira destrutiva, mas de intervenção soberana. Deus confundiu as línguas, criando uma barreira de comunicação que forçou a dispersão. O que parecia uma punição era, na verdade, a maneira de Deus de cumprir seu propósito original. Essa dispersão deu origem à diversidade de nações e culturas que a Tabela das Nações descreve. É um lembrete poderoso de que a soberania de Deus prevalece sobre os planos humanos. Ele usou a rebeldia do homem para realizar seu projeto de encher a terra, mostrando que seus propósitos nunca podem ser frustrados. O que essa dispersão nos ensina hoje? Ela nos ensina sobre a beleza da unidade na diversidade. Embora a confusão de línguas em Babel tenha sido um ato de juízo sobre o orgulho, o plano de Deus nunca foi criar inimizade entre os povos. A diversidade de culturas, línguas e etnias é um reflexo da criatividade infinita de Deus. A Tabela das Nações não é um mapa de divisão, mas um testemunho da riqueza da família humana. Toda ela descendente de Noé. O propósito divino na dispersão era preencher o mundo com sua imagem, refletida de maneiras únicas em cada povo. Isso nos desafia a ver além das nossas diferenças e a reconhecer nossa origem comum. A soberania de Deus na história significa que cada nação, cada povo, tem um lugar em seu plano. Não há raça superior ou inferior. Em Cristo, a barreira erguida em Babel é desfeita. Em Pentecostes, o Espírito Santo permitiu que os apóstolos falassem em outras línguas. Um sinal profético de que o Evangelho reuniria pessoas de toda tribo, língua e nação em uma única família, a família de Deus. A história dos descendentes de Noé não é apenas um registro genealógico antigo. É uma narrativa épica sobre o plano de redenção de Deus. Desde a bênção sobre Sem, vemos uma linha contínua que aponta para o futuro. Essa linha passa por Abraão, por Isaque, por Jacó. Segue através da nação de Israel, dos reis, dos profetas, todos apontando para a vinda do Messias. O propósito de Deus, ao escolher a linhagem de Sem, não era excluir os outros, mas criar um canal através do qual a bênção pudesse, eventualmente, alcançar todos os povos, descendentes de Jafé e de Cam também. A promessa feita a Abraão era que, por meio dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Jesus, o descendente de Sem e de Abraão, é o cumprimento final dessa promessa. Ele é o Salvador não apenas dos judeus, mas do mundo inteiro. A genealogia de Noé nos mostra que, desde o recomeço da humanidade, Deus já estava tecendo a história para levar a cabo seu plano de amor e salvação para cada um de nós, não importa a nossa origem. Portanto, o legado de Noé vai muito além de sobreviver ao dilúvio. Ele é o ancestral de toda a humanidade e um elo vital na corrente da fé. Sua história nos mostra que, mesmo após o juízo, a graça de Deus prevalece. A Tabela das Nações revela um Deus que é soberano sobre a história, que guia os movimentos dos povos e nações para cumprir seus propósitos eternos. A dispersão em Babel, embora resultante do pecado humano, foi usada por Deus para criar um mundo rico em diversidade. E o mais importante, através da linhagem de Sem, ele preparou o caminho para a vinda de Jesus Cristo, o Redentor que une todos os povos em uma única família. Da Arca de Noé até a cruz de Cristo, vemos um único e glorioso plano se desenrolar. O plano de Deus para redimir e restaurar a humanidade. E essa é a esperança que nos conecta, não importa de qual canto do mundo viemos. Nossa origem comum em Noé aponta para nossa esperança comum em Cristo. Ao olharmos para a genealogia de Noé, somos lembrados de que a história não é uma série de acidentes. Há um autor, um arquiteto divino que guia cada capítulo. A expansão de Jafé, os reinos de Cam e a linhagem da promessa de Sem, tudo fazia parte de um plano maior. A Tabela das Nações é um mapa da providência de Deus. Ela nos ensina a valorizar a diversidade cultural como um dom divino e a rejeitar qualquer forma de preconceito.
Acima de tudo, ela nos aponta para Jesus, o descendente de Sem que veio para abençoar todas as famílias da terra. Nele, as barreiras de Babel são derrubadas e somos convidados a fazer parte de uma nova humanidade, unida não por uma torre de orgulho, mas pelo amor e sacrifício na cruz. A história de Noé e seus filhos é a nossa história. A história de como a graça de Deus nos alcançou, não importa quão distantes estivéssemos. Obrigado por assistir a esta jornada pela história da humanidade. Se este conteúdo abençoou você, considere se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhá-lo com outras pessoas. Cada interação nos ajuda a continuar espalhando essas mensagens de fé e esperança. Deixe nos comentários o que mais te impactou nesta história e quais outros temas você gostaria de ver por aqui. Que a soberania e o amor de Deus, evidentes desde os tempos de Noé, encham sua vida de propósito e paz. Até a próxima. Deus acima de todas as coisas para cima.